Aliou. Aliou um pouco. Boa noite, amados. Estamos felizes nesta noite. Estamos em mais um culto de adoração ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Quero agradecer a você que está participando conosco, você que está aí assistindo pela internet, onde você estiver neste momento, que você receba a bênção de Deus para a sua vida, para a sua família. Nós estamos felizes com a sua participação. E a nossa felicidade é saber que você está do outro lado, adorando a Deus conosco, e também junto poder estar meditando na palavra de Deus. A gente está um pouco ainda impedido de estar nos cultos da igreja. Estou fazendo essa transmissão ao vivo, direto da minha casa. E desculpe se não sair muito bem, porque está sendo julgado direto no telão. Desculpe se não está saindo muito bem, mas vamos fazer o melhor possível para que vocês recebam um bom culto na sua casa, uma boa transmissão, para que você possa entender bem aquilo que nós queremos transmitir, o que Deus tem para o teu coração nesta noite. Eu quero nesta noite compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus. É muito bom poder meditar na palavra de Deus, poder estar juntos adorando a Deus, junto poder estar compartilhando aquilo que Deus tem para nossas vidas. A igreja está vivendo um momento bastante diferente no nosso dia de hoje. Um momento único. Estão vendo um momento que jamais vivíamos iguais. Nunca tivemos vivido igual como agora neste momento. Eu creio que é muito difícil para cada um de nós. Não tem como acostumar, porque é algo que a gente não se acostuma. A gente está em casa alguns dias, sem poder estar em liberdade para estar na igreja. Quem vai na igreja também tem muitas restrições também ali, como você tem percebido. Mas de qualquer forma, nós somos a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é onde estão os cristãos, onde está a igreja. Então estamos aqui nessa noite, a igreja de Jesus Cristo. E você no seu lar também, como igreja de Cristo, participando desse trabalho. Quero convidar você para ler a Bíblia comigo, para ouvir a leitura da palavra de Deus que estarei transmitindo a você nesta noite. A palavra de Deus nos diz lá em Marcos capítulo 2. Eu quero ler com você o versículo 1 até o versículo 12. Marcos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. A palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos por este momento tão importante, tão precioso que o Senhor tem nos concedido. É muito bom quando a gente pode estar na tua casa,
quando a gente pode estar compartilhando as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E nessa noite, Pai, nós queremos compartilhar nessa noite a bênção da cura, a bênção da salvação, para tantas pessoas, ó Deus, que precisa e que também já foram alcançados, mas que possam nesta noite se alegrar no Senhor, por ter tido abençoado pelo Senhor. Meu Deus, venha abençoar cada uma das pessoas presentes no teu santuário. Abençoa a vida de cada um dos teus servos, dos teus filhos, dando sabedoria para entender a tua palavra. Também pedimos por todas as pessoas que estão nos ouvindo dentro da internet. Alguns mais próximos, outros mais distantes, mas que o Senhor visita cada um nesta noite com a tua misericórdia. Nos ajuda, Pai, a viver este momento que a igreja está atravessando, ó Deus, o momento de pandemia, o momento que a igreja jamais imaginou que teria que passar. Mas estão vivendo esse momento, ó Deus. Mas nós te louvamos, porque este momento para nós tem sido o momento de nós poder refletir sobre a nossa vida e poder dedicar nossa vida mais ao Senhor. Pai Santo, fala conosco através da tua palavra. Fala em cada coração nesta noite, pois é a nossa oração. Fazemos agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós gostaríamos de falar nesta noite sobre o seguinte tema: conduzindo vidas aos pés de Jesus. Conduzindo vidas aos pés de Jesus. O texto nos mostra que Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum, ele com seus discípulos. Cafarnaum era uma cidade portuária, é uma cidade localizada à beira do mar. E foi uma das cidades que Jesus teve a maior parte do seu ministério, dos milagres acontecidos, foi na cidade de Cafarnaum. E a Bíblia diz que ele estava numa casa. Ele estava em casa. Jesus não tinha, vamos dizer, durante o seu ministério, ele não tinha uma moradia própria. Ele andava para um lado e para outro. E alguns até acreditam que essa casa que Jesus estava fosse a casa do apóstolo Pedro. Não temos muita certeza. Alguns estudiosos acreditam nisso. Que ele estava na casa de um dos seus apóstolos, que era o apóstolo Pedro. E o texto nos diz que, estando dentro daquela casa, algumas pessoas souberam. Alguns dias depois, entrou em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. O povo, a notícia correu por todos os lugares da cidade de Cafarnaum. Jesus está aí na cidade. Ele está em casa. Ele está em tal lugar. E vamos procurar visitá-lo. Vamos onde ele está. E o texto nos diz no versículo 2 que, chegando ele na casa, ajuntou tanta gente, tantas pessoas que queria ouvi-lo, queria presenciar os seus ensinamentos, seus milagres. Foi tantas pessoas que o versículo 2 diz que logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Não, nem nas portas tinha condição de você chegar para você conseguir enxergar Jesus, ver Jesus que estava dentro da casa. As portas foram tomadas pelas multidões, as janelas foram tomadas pelas pessoas, não tinha como você chegar para você ver Jesus que estava dentro da casa. Tanta gente que estava presente ali. E uma coisa interessante que nós observamos nesse texto aqui, no versículo 2 ainda, que estando o povo ali, reunido ao redor da casa, a casa estava cheia, o texto nos diz que Jesus anunciava-lhes a palavra. Jesus anunciava-lhes a palavra de Deus para aquela multidão. Foi uma das grandes preocupações de Jesus ao vir a este mundo, foi ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Ele precisava de ensinar a Bíblia, ele precisava ensinar a mensagem de Deus, a mensagem de salvação, a mensagem do perdão, a mensagem do arrependimento, a mensagem dos céus, do inferno. Ele tinha que ensinar para as pessoas a respeito da Bíblia, a respeito do futuro de cada um. Então ele se preocupou em ensinar a palavra, e ensinava-lhes a palavra. Por que a preocupação de Jesus era ensinar a palavra? Porque as pessoas teriam que ouvir a palavra de Jesus. As pessoas teriam que aprender da palavra de Jesus. Porque as pessoas só conseguiriam ser salvas se fosse através do ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você só vai adquirir uma fé salvadora quando você ouvir a palavra de Jesus. De alguma forma, que você ouça pessoalmente, que você ouça lá na igreja, que você ouça pela internet, que você está ouvindo hoje,
ou que alguém vai na tua casa falar para você, ou que você leia a Bíblia, mas você precisa ouvir a palavra de Deus, porque a fé só pode vir pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Jesus então ensinava as pessoas, estava dentro daquela casa, ensinando-lhes a palavra de Deus para aquelas pessoas. E entre a multidão que vieram ter com Jesus, no versículo 3, diz que vieram ter com ele 4 homens. 4 homens saíram das suas casas para vir ter com Jesus, ali na casa onde Jesus estava. E quando ele chega no caminho, ele se depara com um paralítico. Havia um paralítico ali à beira da rua, em algum lugar ali. Seguramente alguém tinha colocado ele para pedir esmola naquele lugar, para as pessoas que passavam. E aqueles 4 homens se deparam com aquele paralítico ali. E ao olhar para aquele paralítico, aqueles 4 homens sentiu compaixão dele. Sentiu no coração dele que deveria fazer algo por eles, por ele. Eles entenderam que Jesus Cristo era a solução. Entenderam que Jesus Cristo era a esperança. Você que conhece a palavra de Deus, você sabe que Jesus Cristo é a única esperança. E quando você vê pessoa que está longe de Jesus, pessoas que estão prostradas sem Cristo, você precisa sentir compaixão por elas e procurar fazer alguma coisa para levar essa pessoa até a presença de Jesus. Eu fico imaginando o seguinte, que aqueles 4 homens, quando chegou, deparou com aquele paralítico, eles pararam frente àquele paralítico e algum deu uma ideia. Que tal nós levar esse homem lá na casa onde está Jesus? Se nós levar esse homem lá, Jesus Cristo vai fazer alguma coisa por esse homem. Jesus Cristo vai curar esse homem, nós temos certeza disso, nós conhecemos, sabemos que Jesus Cristo tem todo o poder para fazer milagre. Mas levar como? Talvez os 4 tenham até discutido entre eles. A Bíblia não diz. Levar como? Vamos levar ele, vamos dar um jeitinho, vamos carregar ele nos braços, vamos levar. Nós não sabemos a distância que esses homens levaram esse homem para chegar na casa que Jesus estava. Mas eles tomaram aquele homem, os 4 homens pegou aquele paralítico e foram conduzindo aquele homem pela rua até chegar à casa onde Jesus estava. E o pensamento dele é o seguinte, chegando lá na casa, nós entramos com ele para a casa dentro, levamos ele, colocamos na presença de Jesus. E deixa Jesus fazer a obra na vida dele. E vamos ver Jesus fazer um milagre na vida desse homem. E eles fizeram, tomaram essa iniciativa, saíram carregando aquele homem pela rua fora. Não é fácil, é cansativo, precisa ter muita disposição, precisa ter muito amor. Mas os 4 homens tiveram disposição, tiveram amor, tiveram compaixão, tiveram fé e levaram esse paralítico para colocar esse homem na presença de Jesus. Porque eles tiveram compaixão. Eles acharam que ele podia fazer alguma coisa por aquele homem. Meus queridos e amados irmãos, todos nós que conhecemos Jesus, podemos fazer alguma coisa por aquele que ainda não conhece. Podemos fazer alguma coisa por aquele que precisa de Jesus Cristo na sua vida. Você pode fazer alguma coisa em prol de um vizinho, de um amigo, de um parente que não conhece Jesus Cristo. Procurar conduzir ele até a presença do Senhor. Você não pode libertar a ele, você não pode salvar a ele, você não pode perdoar o pecado dele, mas você pode levar a ele até a presença daquele que pode perdoar, que pode libertar, que pode salvar a sua alma. Você pode fazer isso. Aqueles 4 homens fizeram isso. Levaram aquele paralítico. Mas, para a surpresa deles, quando chegaram perto daquela casa, avistaram a multidão que estava ao redor da casa. E não tinha como eles entrar com esse paralítico pelas portas, pela janela, não tinha como eles entrar com esse homem para dentro de casa. E eles chegaram, se aproximaram com esse homem. E logo se juntaram tanto que nem ainda cabia, não cabia mais nada, ninguém. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar dele por causa da multidão. É tão grande a multidão que não puderam aproximar de Jesus. O que você faria? Bom, vamos largar esse homem aqui, eu vou embora, né? Ou vamos voltar com esse homem nas costas de volta e colocar no lugar que nós ponhamos? O que eu vou fazer com esse homem agora? Fazer o quê? Sofremos tanto. Estamos suados de tanto andar nessa rua carregando esse homem pesado. E agora chegamos aqui, ficamos decepcionados porque não tem como colocar esse homem na presença de Jesus. Que difícil é, né, meus amados? Como é difícil. Há um momento que você acha que não tem jeito, né? Há um momento que você acha assim, não adianta, não vai dar certo. Nós não vamos conseguir.
não adianta nós temarmos. É melhor desistir, é melhor pararmos por aqui, é melhor voltarmos para trás. Talvez é um pensamento negativo que surge na cabeça do ser humano. Mas aqueles 4 homens não desistiram. O que eles fizeram? Eles não desistiram do propósito. O propósito dele era levar aquele homem e colocar ali aos pés do Senhor Jesus. Mas sabe o que eles fizeram? Diz o texto que aqueles homens conversaram entre si. Eu imagino o que eles falaram. Olha, não dá para entrar pela porta. Não dá para entrar pela janela. Estão todos ocupados, todos tomados pela multidão. Mas tem uma saída, ainda tem jeito. Nem tudo está perdido. Ainda há uma solução. Vamos fazer o quê? Vamos subir em cima da casa. Vamos subir com esse homem em cima da casa. Deus dizer para você, naquela época, em quase toda a casa do povo israelita, tinha um telhado plano. O telhado das casas era um telhado plano. Aquele telhado plano, ele era feito de placas de barro queimado ou seco. E aquele telhado, ele foi construído para que as pessoas, no tempo do calor, à tardezinha, da fresca da tarde, pudessem subir lá para cima e ficassem lá refrescando. Ou algumas pessoas até usavam dormir lá em cima na noite muito quente. E aquele telhado, daquela casa, tinha uma escada do lado de fora que dava acesso ao telhado, lá em cima. Você subia do lado de fora na escadaria e lá em cima se dava acesso ao telhado, que era um telhado plano, como se fosse hoje uma casa de laje, mais ou menos. E aquelas placas de barro, ela tinha como ser removida. Tinha como remover aquelas placas. E aqueles 4 homens tomaram essa iniciativa. Vamos subir com este homem e vamos lá por cima do telhado, vamos fazer um buraco no telhado e nós vamos descer esse homem através de uma rede, de uma corda e descer lá onde está Jesus. Mas você pensa que foi fácil subir com aquele homem com uma escadaria acima até chegar em cima? Será que foi fácil assim? Claro que não foi fácil. Teve sacrifício, teve cansaço, não foi tão fácil assim. Outra coisa que eu imagino é o seguinte, a multidão que estava ali ao redor, talvez começava a olhar para aqueles homens, esses homens estão loucos. O que é que esses homens vão fazer com esse paralítico? Levar esse homem para cima da casa? Por que esses homens não desistem, não voltam com esse homem para trás? Está vendo que não tem jeito? Mas os 4 homens foram persistentes. Eles continuaram no propósito que eles haviam tomado. Vamos levar esse homem até a presença de Jesus, para que Jesus faça alguma coisa por esse homem. Nós temos fé que Jesus fará alguma coisa em favor dessa vida. E diz o texto então que descobriram o telhado onde estava. Fizeram um buraco. E aí baixaram o leito em que jazia o paralítico. Com 4 cordas, aquele homem certamente estava em alguma rede, e foram descendo aquele homem até ali a presença de Jesus. Aquele homem ficou ali deitado ou sentado ali no chão, aos pés de Jesus. Bom, a nossa missão está cumprida. Imagina a felicidade daqueles 4 homens. Imagina a alegria daqueles 4 homens. Cumprimos a nossa missão. Colocamos o homem na presença de Jesus. A nossa parte nós fizemos. Como é bom quando você cumpre a sua missão. Quando você cumpre aquilo que Deus determinou para você. E você vai dormir de cabeça fresca, você vai dormir tranquilo, realizado, porque você conseguiu o seu objetivo. Agora, aquele homem estava na presença de Jesus. E aqueles 4 homens, eu imaginei que ficavam lá em cima, de lá de cima, olhando para baixo, para ver o que ia acontecer. Vamos ver o que vai acontecer agora. O homem está na presença de Jesus. Qual vai ser a reação de Jesus? O que ele vai fazer agora com esse homem? Observe só, meus queridos, meus amados ouvintes. Então diz o texto que Jesus, observa só, versículo 4, Jesus vendo, versículo 4, não, versículo 5, Jesus vendo-lhes a fé daqueles 4 homens, disse para o paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Filho, perdoados estão os teus pecados. Será que os 4 homens levou esse paralítico lá na intenção de Jesus perdoar o pecado dele? Será que foi essa a intenção deles? Eu creio que não. A intenção dele era a cura.
A intenção dele é que Jesus libertasse aquele homem daquela paralisia, que aquele homem paralítico pudesse levantar e andar e ir embora com seus próprios pés. Ele nem imaginava que em primeiro lugar, Jesus valoriza muito mais do que a cura física. Ele valoriza muito mais a nossa salvação, o perdão de nossos pecados. Jesus quer perdoar o meu, o teu, nossos pecados. Ele pode curar a sua enfermidade, ele pode levantar o paralítico que está prostrado, ele pode dar vista ao cego, ele pode curar o leproso, ele pode ressuscitar o morto, mas a prioridade para Jesus é a salvação da alma do pecador. Porque as pessoas podem ser curadas hoje, mas amanhã ou depois, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, ele vai morrer. Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias que tinha morrido, mas Lázaro morreu. O filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou ele, entregou para sua mãe, mas ele morreu. Todas as pessoas que foram ressuscitadas morreram. Agora, a prioridade é a salvação. Porque uma vez que você aceita Jesus como Salvador, seus pecados são perdoados, seu nome é escrito no livro da vida, você tem a garantia da vida eterna. Você pode morrer a qualquer hora, a qualquer dia, e a sua alma está garantida, a sua salvação com Jesus lá na eternidade. Esse que é o importante, isso que Jesus valorizou. Por isso Jesus falou assim, perdoados estão os teus pecados. O primeiro milagre na vida daquele homem não foi a cura, foi a salvação dele. Agora eu fico imaginando o seguinte, imagina comigo os 4 homens lá em cima do telhado, olhando para baixo, esperando Jesus curar o paralítico. E de repente Jesus dá uma palavra para o paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E o paralítico continuou paralítico. E os 4 homens, eu imagino o seguinte, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino o seguinte, que eles olharam um para o outro e disse, e agora? Trouxemos o homem para ser curado e Jesus apenas perdoou os seus pecados. Somente perdoou o pecado do homem. Vão ter que voltar com esse homem nas costas de volta para o seu lugar de onde nós tiramos, levar de volta para a sua casa. E vamos fazer agora com esse homem? O pecado dele foi perdoado, mas ele continuou sendo paralítico. Imagine o que eles não pensaram. Porque o objetivo deles era a cura. Quantas pessoas vão na igreja no objetivo único de ser curado? Quantas pessoas vão distante buscar alguma igreja, algum missionário, algum líder religioso para orar por ele, para dar a cura para ele? Ele não vai pensando em receber o perdão dos seus pecados. Ele não vai pensando em tomar uma decisão de servir a Jesus Cristo. Mas ele quer apenas a cura física. E para Jesus, a prioridade é a cura da alma. É a libertação do pecado. Porque isso nos garante vida eterna com Jesus. Então, diante disso, quando Jesus fala para o paralítico, perdoados estão os teus pecados. Aí estava ali, assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, por que dizeste assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, estavam ali os escribas, que eram pessoas que seguiam Jesus Cristo apenas por curiosidade, apenas para poder narrar os fatos, para ver se conseguia apanhar Jesus em alguma falha, e estava ali. E quando Jesus perdoou o pecado do homem, os escribas blasfemam. Eles blasfemam contra Jesus. Por que dizeste assim blasfêmia? Ele está dizendo que Jesus está blasfemando. Os escribas diziam que Jesus estava blasfemando porque estava perdoando o pecado do homem. E eles achavam que Jesus Cristo não tinha poder para perdoar o pecado. E ele dizia, somente Deus pode perdoar o pecado. E os escribas e fariseus não tinham Jesus como Deus. Não conheciam Jesus como Deus Criador, como Salvador, como aquele que pode perdoar o pecado, como aquele que pode salvar a alma do pecador. Eles não tinham. Para eles, Jesus dizer que perdoar estão os teus pecados era uma blasfêmia. E Jesus conhecendo, olha só, Jesus conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoava entre si. Jesus conheceu o pensamento deles, a atitude deles, o que passava na sua mente. Jesus conheceu que eles arrazoavam dessa forma. E Jesus lhe disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Por que vocês estão arrazoando em vossos corações sobre essas coisas? Porque eu perdoei o pecado do homem. Você disse que só Deus pode perdoar pecado. E Jesus faz uma pergunta para eles.
Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Qual é mais fácil para vocês? Perdoar o pecado do paralítico? Ou dar uma ordem para que ele levante e toma a sua cama e vai para a sua casa? Meus queridos, para o ser humano, nenhuma dessas duas é fácil. Você mandar o paralítico levantar e andar. Não é muito fácil fazer isso. Só Deus tem o poder para isso. Você dizer, teus pecados estão perdoados. Quem é o homem que pode perdoar o pecado? Não existe ser humano sobre a face da terra, em lugar nenhum, que pode perdoar o pecado do outro. O único que pode perdoar o pecado é Jesus Cristo. Por isso que ele disse para o paralítico, perdoar estão os teus pecados, porque só ele pode perdoar, e ninguém mais pode perdoar pecado. O apóstolo João escreveu que é o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, ou seja, Filho de Deus, nos purifica de todos os nossos pecados. Ele disse, se confessarmos vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as iniquidades, todas as injustiças. Ele quem? Jesus Cristo é o único para fazer isso por nós. Então, você, pecador, você que não confessou seus pecados a Jesus ainda, você não adianta confessar seus pecados para ninguém mais, para homem nenhum. Nenhum homem tem poder de perdoar pecado. Confesse seus pecados para Jesus. Só Ele pode perdoar. E ele perdoa os seus pecados se você arrepender e confessar seus pecados a Ele. Então Jesus pergunta para eles, qual é mais fácil dizer ao paralítico, perdoar todos os seus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Aí Jesus fala para eles, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico. Na presença de toda a multidão, na presença dos escribas que estavam ali, colocando em xeque o poder de Jesus. Diante de todo aquele que estava presente, Jesus olha para o paralítico e ele fala assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que maravilha! Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Aquele homem, a Bíblia não diz se ele era paralítico de nascença, se for paralítico depois de alguns anos, mas a Bíblia diz que ele era paralítico. E aquele homem que havia muitos anos não conseguia andar, agora recebe uma ordem de Jesus, depois de ter seus pecados perdoados, depois de ter garantido a sua salvação pelo perdão dos seus pecados, ele recebe uma ordem agora de Jesus, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta-te. E aqueles homens ficaram todo mundo olhando, reparando, observando o que estava acontecendo. Ele não tinha palavra para contradizer o que Jesus dizia, porque era algo tão verídico que estava acontecendo na presença deles naquele momento. E naquele momento, versículo 12, levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Na presença de todos presentes naquela casa, aquele paralítico se levanta, se coloca de pé, ele pega a sua cama, talvez se fosse uma rede que estava com ele ali, e põe nas suas costas, e ele sai caminhando e vai embora para a sua casa. Glória a Deus, que é algo maravilhoso que Jesus faz na vida do ser humano, que é algo maravilhoso que Jesus opera na vida do ser humano, o poder está com ele. Quando ele ressuscitou, ele falou para os seus discípulos, todo o poder me é dado no céu e na terra. Então todo o poder está na mão de Jesus para curar, para libertar, para perdoar, para salvar, para fazer o que ele bem entender. Está com o poder todo nas suas mãos. E por isso, meu amado, eu quero dizer para você nesta noite, talvez você também está em busca de um milagre. Vai atrás, porque Jesus Cristo garante a nossa vitória. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o maior milagre que você deve correr atrás dele, em primeiro lugar, é a salvação da sua alma. É a libertação dos seus pecados. Jesus quer libertar você dos seus pecados, quer perdoar você dos seus pecados. Mas você precisa de arrepender dos seus pecados, de ir a Jesus,
Aquele homem foi a Jesus porque alguém conduziu ele que ele não conseguia ir sozinho. Talvez você não consiga ir sozinho até a presença de Deus. Convide alguém para levar você. Convide alguém para ir contigo à presença de Jesus. Eu queria aceitar Jesus como meu Salvador. Queria confessar a Ele meus pecados. Eu não sei por onde começar. Eu não sei aonde ir. Por favor, me ajude, me leve à presença do Senhor. Há muitas pessoas que têm interesse, que estão dispostos a levar você até a presença de Jesus, para que o Senhor possa abençoar a sua vida e perdoar os seus pecados. Faça que nem aqueles 4 homens. Leva alguém à presença de Jesus. Talvez seja um amigo seu, um vizinho, um parente, alguém que você conhece, que está distante do Senhor. Leve ele à igreja, leve ele na presença de Jesus Cristo, para que ele possa ouvir a palavra de Jesus. Perdoados estão os teus pecados. E voltar para casa com os seus pecados perdoados, a sua vitória é garantida. Meus amados, que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Que Deus possa abençoar a sua família. Que Deus possa abençoar o seu trabalho. Que, enfim, que Deus abençoe cada dia que nós estamos vivendo aqui neste mundo. Não se esqueça, Jesus quer abençoar a tua vida, abençoar o teu coração. Ele quer que você se aproxime dele e que você faça a vontade dele, entregando a sua vida para ele. Ele é o único Senhor, não há outro. Ele é a única esperança, não há outra esperança. Talvez eu esteja falando com alguém nesta noite, que já conhece a palavra de Deus, mas ele não tomou sua decisão por Jesus. Você está adiando sua decisão para amanhã, para depois, para mais tarde. O tempo está passando. Vai chegar um momento que a sua vida vai ser ceifada. E você não tomou sua decisão por Jesus. E depois da morte não há mais oportunidade de salvação. É agora quando você tem vida. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais tudo ele fará. E você terá o perdão dos seus pecados. A garantia da sua salvação, a sua vida eterna. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ainda orar em seu favor. Gostaria que você pudesse orar comigo nesta noite. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos. Nós te adoramos, Senhor, porque é maravilhoso poder ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, aprender do Senhor. Ó Deus, como é maravilhoso poder te servir, Senhor. Nós não temos outro bem além de ti. A nossa alegria é o Senhor. A nossa força é o Senhor, a nossa esperança é o Senhor. E nós estamos vivendo neste mundo, Senhor, por um tempo determinado por Ti, Senhor, mas a qualquer momento o Senhor nos chama para a eternidade. E nós queremos Te louvar, porque o Senhor nos deu a oportunidade de Te aceitar como Salvador e está nos preparando para a vida eterna. Abençoa-nos, ó Deus, cada dia, sustenta-nos debaixo da Tua proteção divina. Pai, abençoa nossos ouvintes. As pessoas que estão participando conosco nesse momento, o pessoal que estão mais distantes, ali no Mato Grosso, no Paraná, ali em Minas Gerais, também, ó Deus, no Paraguai, e outros demais que estão aqui, ó Deus, no Rondônia, ali em Jorge Teixeira, os demais lugares que estão as pessoas nos ouvindo, aqui mesmo em Rolim de Moura. Visita cada família, visita cada uma das pessoas neste momento com a Tua misericórdia. Dê a Tua bênção, Pai. Dê a alegria da Tua salvação. E aquele que ainda não fizeram compromisso com o Senhor, que não teve seus pecados perdoados ainda, que ele possa entender que Jesus Cristo é o único que pode perdoar o pecado, e que ele possa entregar a tua vida para Jesus, e recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador, e ter os seus pecados perdoados, e o seu nome escrito no livro da vida. Pai Santo, muito obrigado. É a nossa oração que fazemos a Ti, nós agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a você pela sua participação, e queremos convidar você para o próximo domingo, quando nós teremos mais uma transmissão ao vivo, e que cada dia você possa estar nos acompanhando, participando conosco. É um prazer ter você conosco, tá bom? Que Deus te abençoe, que dê uma semana abençoada, debaixo da proteção das mãos do Todo-Poderoso. Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém.